Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado à análise da situação mundial, da política externa do governo Lula e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Janela Internacional, essa edição em particular, está sendo gravada no dia 10 de dezembro, por volta das 9, 10 horas da manhã, mas só irá ao ar no dia 11 de dezembro, a partir das 15 horas. Nesse programa, nessa edição da Janela Internacional, a gente vai abordar 4 temas: a guerra Ucrânia-Rússia, a situação na Palestina, a situação na Síria e o acordo de parceria Mercosul-União Europeia. Vamos começar pela questão Ucrânia/Rússia, né? A guerra Ucrânia-Rússia, ou se preferirem, a guerra da Rússia contra a OTAN e da OTAN contra a Rússia, prossegue. Esse foi o principal tema da palestra feita pelo professor Fiore no seminário organizado pela Fundação Perseu Abramo nos dias 5 e 6 de dezembro de 2024, em Brasília, precedendo a reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que ocorreu no sábado, dia 7 de dezembro. E o epicentro disso está na Ucrânia. Não, o epicentro da conjuntura internacional está na Ucrânia. Não adianta querer sair deslocado daí e falar de outra coisa. É aí que está. É aí que está se jogando o futuro, nesse momento, não é? Do sistema internacional. Pois bem, nesse conflito da Ucrânia, pelo menos de junho para cá, não, houve uma decisão mais ou menos convergente, cada vez mais clara, cada vez mais convergente, pelo lado da OTAN e dos Estados Unidos, que estão de fato em guerra com a Rússia no território da Ucrânia, não é? Que foi consagrada na reunião de número 75, essa 75ª reunião da OTAN em Washington, entre 9 de julho, agora de 2024, não é? Nessa reunião, que foi montada para ser uma espécie de demonstração de força, de consenso, de unidade, não mais em torno da Ucrânia, entende? Mas sim em torno à ideia de um ataque ao território russo. Essa era a questão que estava em discussão. Liberar a Ucrânia, leia-se, as forças da OTAN dentro da Ucrânia também, não é, de utilizarem mísseis balísticos de longa distância para atacar o território russo, o que significa um envolvimento mais direto, para não dizer escandalosamente direto, da OTAN em guerra com a Rússia. A fala do professor Fiore destacou bem qual foi a grande novidade da guerra Ucrânia-Rússia nas últimas semanas. Foi a escalada militar promovida pelos Estados Unidos, por países europeus e pela OTAN. A resposta russa a essa escalada militar foi demonstrar, de maneira prática, que possui mísseis com capacidade de penetrar as defesas europeias. Mísseis que podem carregar ogivas nucleares. Frente a essa situação, frente a essa resposta russa, a escalada Estados Unidos, países europeus e OTAN parece ter se interrompido momentaneamente. Se não houver novidades, e novidades podem ocorrer e podem ser catastróficas a qualquer momento, se não houver novidades, a grande questão é saber o que fará o governo Trump, que assume no próximo 20 de janeiro. Lembrando que o governo Biden, de saída, é um dos participantes dessa escalada, né? Bom, estavam as coisas assim quando caiu o governo Assad na Síria. Mas antes de falar da Síria, falemos da Palestina. O genocídio de Israel contra a Palestina prossegue. E é preciso lembrar disso. Dia após dia, o Estado de Israel assassina, tortura, prende e inviabiliza a vida do povo palestino, tanto dos que vivem em Gaza, quanto dos que vivem na Cisjordânia ocupada. E não se trata apenas do governo de Benjamin Netanyahu, né? Se trata do Estado de Israel. É uma política do Estado de Israel. Entra governo, sai governo,
com mais agressividade ou com menos agressividade, é uma política de Estado. O Estado de Israel faz de tudo para tornar impossível a existência de um Estado palestino. Sob a proteção dos Estados Unidos, Israel não apenas massacra o povo palestino, como também, no último período, fez vários ataques contra o Líbano, em particular contra o Hezbollah, contra o Irã e também contra a Síria. Estavam as coisas nesse ponto quando caiu o governo Bashar al-Assad, né, o governo da Síria. O Bibi, o Benjamin Netanyahu, comemorou imediatamente a queda do Assad e ordenou às suas tropas que ocupassem posições em território legalmente sírio. Logo depois, o Hamas também comemorou a queda do Assad. Abre aspas, estamos firmemente com o grande povo da Síria e respeitamos a vontade, a independência e as escolhas políticas do povo da Síria. Fecha aspas. Como é que pode um mesmo acontecimento ser comemorado ao mesmo tempo por Bibi e pelo Hamas? Nós voltaremos a essa questão em outras edições da Janela Internacional, inclusive recordando como houve conflitos entre o Hamas e o governo sírio quando estourou a chamada Primavera Árabe. Por enquanto, a gente quer destacar apenas o seguinte, a queda do governo Bashar al-Assad, a composição política das forças militares que derrubaram o governo Assad, as consequências geopolíticas decorrentes da derrubada do governo Assad e o que vai acontecer dentro da Síria são ao mesmo tempo fáceis e difíceis de explicar. A queda do governo Assad aconteceu depois de mais de 13 anos de guerra civil combinada com agressões externas. Durante essa guerra, o governo Bashar al-Assad foi progressivamente perdendo apoio interno e passou a depender basicamente de apoio externo. O apoio externo, principalmente a Rússia, o Irã e o Hezbollah, se enfraqueceu muito no último período, em parte em função da atenção, da prioridade que a Rússia deu à guerra na Ucrânia, em parte em função dos já descritos ataques de Israel. Mas o fato é que os apoios internacionais do governo Assad se enfraqueceram muito no último período. Neste contexto, uma aliança muito heterodoxa de forças militares com apoios internacionais, também heterodoxos, aproveitaram a brecha e atacaram, e num curto espaço de tempo tiveram êxito. Detalhe curioso, muitos meios de comunicação denominaram essas forças militares que atacaram o governo Assad de rebeldes. Alguns desses rebeldes são oficialmente catalogados como terroristas, não apenas pelo governo estadunidense, que tem o hábito de classificar qualquer um como terrorista, mas também pela ONU, comprovando que para determinados meios de comunicação, ser rebelde ou ser terrorista depende exclusivamente dos interesses em jogo, não tem nada a ver com a realidade dos fatos no terreno. Se você ataca, por exemplo, o Estado de Israel, por definição você é terrorista. Mas se você ataca o governo do Assad ou qualquer outro governo que não está ao gosto de certa mídia, aí você é rebelde. Ao que tudo indica, um dos principais apoios internacionais a essa aliança militar que derrotou o governo Bashar al-Assad foi a Turquia. A Turquia é parte da OTAN, mas também é contra Israel. O governo turco foi um dos que mais atacou o governo de Israel nos eventos internacionais, falando de terrorismo de Estado e daí para baixo. Ao que tudo indica, teria havido inclusive uma negociação envolvendo, entre outros, Rússia e Turquia, que resultou na fuga de Assad, que agora está asilado na Rússia, e resultando também na chegada dessas forças militares a Damasco com poucos combates, quase nenhum combate, o que prova que houve, repito, algum tipo de negociação, né? Aparentemente, a negociação envolveu, entre outras coisas, evitar choques
diretos entre as tropas russas, que seguem na Síria, tem uma base naval muito importante, e a tal coalizão militar que derrubou Assad. Por enquanto, tudo por enquanto. O que vai acontecer na Síria? A julgar pelo que ocorreu no Afeganistão, no Iraque e na Líbia, não há nenhuma garantia de que o que vem por aí vai ser paz e democracia. A julgar pelo que aconteceu nesses países, o mais provável é que se verifique um período de conflitos e de restrições às liberdades democráticas e civis. E quais os efeitos geopolíticos, né? No curtíssimo prazo, o que ocorreu parece ter sido, sem sombra de dúvida, uma derrota da Rússia e do chamado eixo da resistência contra Israel e a favor da Palestina. Essa é a opinião de muita gente, de direita e de esquerda, mundo afora. Há, inclusive, figuras importantes da esquerda europeia que fazem uma análise ainda mais dura dos acontecimentos, apontando o envolvimento direto dos Estados Unidos, inclusive os compromissos de um futuro possível primeiro-ministro com os interesses dos Estados Unidos. Será isso mesmo, né? Há vários indícios de que sim, mas também há vários indícios de que os desdobramentos, não no curtíssimo prazo, mas no curto prazo, podem ser outros. Nós voltaremos a esse assunto na próxima edição da Janela Internacional. Queria agora falar do quarto assunto, né? O primeiro foi Ucrânia, o segundo foi Palestina, o terceiro foi Síria. Queria falar agora do quarto assunto que a gente vai abordar nessa edição da Janela Internacional, que é o chamado Acordo de Parceria Mercosul-União Europeia. No dia 6 de dezembro de 2024, agora, os líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram em Montevidéu a conclusão das negociações do tal acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. Esse anúncio, como a gente vai explicar mais adiante, ele permite a preparação dos textos para sua posterior assinatura e sua posterior ratificação. Ou seja, não houve assinatura, não houve ratificação. Houve um anúncio de que a negociação se encerrou com um texto que contempla as duas partes. Esse processo de negociação vinha há mais de 2 décadas e foi muito acelerado no período do governo cavernícola. O governo cavernícola abriu mão de todos os interesses nacionais em favor do acordo e ele estava praticamente pronto para ser assinado quando ele foi interrompido, o processo, mais por pressão dos europeus, dos interesses agrícolas dos europeus, do que por defesa dos interesses nacionais da parte do governo do cavernícola. Bom, antes de entrar nos detalhes do que foi acordado, vamos lembrar quem são as partes envolvidas, né? Nós estamos falando de 2 blocos econômicos, Mercosul e União Europeia. Juntos, esses 2 blocos reúnem 718 milhões de habitantes e tem um produto interno bruto de aproximadamente 22 trilhões de dólares. Os entusiastas do acordo dizem que se trata do maior acordo comercial negociado pelo Mercosul, que se trata de um dos maiores acordos bilaterais de livre comércio do mundo e dizem ainda que nesse contexto que a gente vive de crescente protecionismo, de crescente unilateralismo comercial, esse acordo sinalizaria positivamente em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico. Essas frases e várias outras informações que eu estou citando aqui nessa Janela Internacional vêm diretamente de um documento oficial do Ministério da Indústria aqui do nosso país. Bom, a União Europeia, por sua vez, ela é o segundo principal parceiro comercial do Brasil. A corrente de comércio entre os 2 blocos, digamos assim, entre o Brasil, na verdade, e a União Europeia, em 2023 foi de aproximadamente 92 bilhões de dólares. Os defensores do acordo dizem que, nesse contexto,
ele iria fomentar a modernização do parque industrial brasileiro com a integração às cadeias produtivas da União Europeia. Bom, os críticos, evidentemente, dizem que vai acontecer exatamente o contrário, né? Durante esse longo período de negociação do acordo entre Mercosul e União Europeia, muita gente aqui no Brasil dizia que esse acordo iria contribuir para a desindustrialização do Brasil. Seria um acordo para congelar a situação atual em que o Brasil exporta produtos agrícolas e importa produtos industriais. Então, quando na verdade se fala de modernização do parque industrial brasileiro com a integração às cadeias produtivas da União Europeia, se está falando de desindustrialização. Essa é a opinião dos críticos, né? Já os defensores falam tudo o que já foi dito antes e dizem que, ademais, o acordo vai dinamizar o fluxo de investimentos. Hoje, a União Europeia, ela detém quase metade do estoque de investimento estrangeiro direto aqui no Brasil e que, portanto, isso cresceria em função do acordo. Os defensores dizem também que vai haver um aumento do comércio, vai haver um aumento dos investimentos bilaterais, sem que, dizem os defensores, se prejudique o espaço para que haja políticas públicas em áreas como saúde, empregos, meio ambiente, inovação e agricultura familiar. É exatamente esse o ponto questionado também por muitos críticos, que dizem que o acordo foi concebido originalmente na toada de abrir as compras governamentais para empresas europeias. E as compras governamentais são um elemento essencial de qualquer política de desenvolvimento, de qualquer política econômica, de qualquer política industrial. Ou seja, o Estado, ele compra muitas coisas para o seu funcionamento e se ele compra no mercado interno de empresas instaladas aqui, ele está contribuindo para que a economia funcione bem. Já se ele compra de qualquer um que ofereça o preço mais baixo, e se você abre as compras governamentais, por exemplo, a empresas estrangeiras, na prática, pelas leis do livre comércio, você vai estar deixando de comprar aqui dentro e correndo o grande risco de passar a comprar lá fora, né? Os críticos dizem que estes problemas foram atenuados, mas não foram resolvidos no acordo que foi concluído agora. Bom, os defensores do acordo dizem que o Brasil teve uma grande conquista porque incluiu naquilo que foi acordado uma série de compromissos que garantem, vou ler para ficar mais preciso, a transparência e a inclusividade, né? Entidades da sociedade civil, sindicatos, ONGs, além do setor privado e representantes de diversos segmentos sociais, ganhariam, segundo os defensores do acordo, canais para expressar sua voz e monitorar os impactos do acordo, que pode ser revisado periodicamente para melhor atender aos anseios, aos interesses da sociedade. Os defensores do acordo dizem ainda que há compromissos para fazer com que agricultores familiares, comunidades locais e mulheres tenham acesso efetivo aos benefícios que o acordo pode gerar. Fecha aspas. A linguagem é politicamente correta, né? Tudo aquilo que certos ouvidos querem ouvir estão ditos nesse texto que eu acabei de ler, que, como eu já foi referido, é do Ministério da Indústria aqui do Brasil. Os críticos do acordo dizem que nada disso é garantido, até porque a fase final da negociação, na prática, foi secreta. Ou seja, não houve tudo isso que está sendo prometido para o futuro, não aconteceu durante a negociação do acordo. Tanto é que depois que o próprio presidente Lula comemorou a assinatura do acordo, muitas pessoas saíram repetindo isso, mas quando perguntadas, vocês sabem exatamente o que foi acordado? Ninguém sabe. Não há um conhecimento público acerca do que foi acordado e, portanto, essa promessa para o futuro, que pode ou não se materializar, não se fez presente no momento entre 2023 e agora. Uma das chaves para entender a disposição do governo brasileiro em firmar esse acordo está numa afirmação destacada no texto do Ministério da Indústria. Diz o texto, abre aspas,
O acordo representa a associação entre duas regiões que compartilham valores e interesses comuns, como a defesa da democracia, o multilateralismo e a promoção dos direitos humanos. Fecha aspas. Esse é o sonho muito forte de setores grandes do Itamaraty e de outros setores da política brasileira, que é nem com os Estados Unidos, nem com a China. Vamos com a Europa, com quem a gente tem identidade, né? A ideia de que a Europa seria uma aliada nos debates globais que contribuem para uma ordem internacional mais justa e pacífica. Essa ideia de que a Europa seria uma aliada contrasta fortemente, não só com a história, mas contrasta fortemente com os acontecimentos presentes. A Europa é uma aliada dos Estados Unidos e da OTAN, tanto no conflito da Ucrânia quanto no massacre do povo palestino. É uma aliada de fato, com exceções, mas de conjunto é uma aliada de fato. Então essa ideia de que a Europa seria uma aliada nesses grandes temas globais e por isso valeria a pena fazer um acordo que contém concessões importantes, essa ideia ela é baseada, na minha opinião, numa premissa falha, né? Outro aspecto que pesou para a conclusão do acordo de parceria é dar provas de que o Mercosul segue aí, né? É evidente que o Mercosul, assim como a integração latino-americana e caribenha como um todo, passa por momentos difíceis, inclusive porque na região há governos muito conservadores, muito reacionários, muito ultraliberais, como o governo Milei, que jogam contra. O fato de você firmar um acordo entre Mercosul e União Europeia é visto pelos defensores do acordo como uma prova de que o Mercosul segue vigente, segue valendo, segue sendo importante. Agora, mesmo levando em conta esses dois argumentos, a expectativa na Europa, a crença nas afinidades do Brasil com a Europa e a importância de validar o Mercosul, né, mesmo levando em consideração esses três aspectos, na verdade, resta explicar o que é que mudou entre o acordo que vinha sendo negociado no governo Cavernícola e o acordo que agora foi finalizado. Lembro que o Celso Amorim, que foi nosso ministro de Relações Exteriores, ocupou outros postos nos governos Dilma e hoje é assessor internacional do presidente da República, né? Ele chegou a dizer, num certo momento, que o acordo Mercosul-União Europeia seria neocolonial. Vou repetir, palavras do Celso Amorim. O acordo seria neocolonial. Portanto, é necessário que o governo brasileiro atual diga exatamente o que mudou. O que é dito a respeito na nota que eu estou tomando como base para elaborar esse programa? É dito que o presidente Lula, desde que assumiu em 2023, colocou sobre a mesa a necessidade de alterar vários aspectos do acordo firmado, o que vinha sendo negociado anteriormente. Que aspectos foram esses? Desenvolvimento industrial, sustentabilidade e espaço para políticas públicas em áreas estratégicas, como saúde pública, tecnologia e inovação. De outro lado, a União Europeia também colocou um bode na sala, né? Ela apresentou ao Mercosul demandas na área ambiental, de maneira que aquele pré-acordo de 2019 foi alterado. Repito, o problema é que como a alteração foi feita de maneira muito reservada, para não dizer secreta, não se sabe qual é a resultante, né? Na opinião dos que defendem o acordo, houve 7 rodadas negociadoras presenciais, houve inúmeros encontros presenciais e virtuais entre os negociadores-chefes, houve também reuniões políticas entre os representantes das partes, e tudo isso levou à conclusão definitiva da negociação. E há uma expectativa bem forte de que os passos seguintes, que eu vou comentar daqui a pouco, se concluam a tempo da cúpula Brasil-União Europeia, que deve ocorrer no Brasil
em 2025. Vejam que em 2025 a gente vai ter BRICS, vai ter COP30, vai ter Cúpula Brasil-União Europeia, né? Na opinião dos defensores do acordo, esses ajustes que foram feitos em 2023 e 2024 trouxeram, abre aspas, equilíbrio para os compromissos em sustentabilidade, contribuirão para assegurar que o Brasil possa alavancar políticas públicas de interesse público e possa também fortalecer a indústria nacional, fecha aspas. Veja, eu repito, há controvérsias a respeito, né? E essas controvérsias só podem ser dirimidas quando nós tivermos acesso ao acordo como um todo. E o problema é que o texto completo ainda não foi publicado. São cerca de 900 páginas que ainda vão ter que ser traduzidas e vão ter que ser revisadas pelas consultorias jurídicas. De toda maneira, como está hoje, o acordo foi de conjunto, repito, considerado satisfatório pelas partes. Faço alguns destaques, né? Existe uma novidade, que foi a inclusão de um anexo ao capítulo do acordo que fala sobre comércio e desenvolvimento sustentável. Esse anexo trata de uma série de questões, inclusive comércio e empoderamento feminino, né? Tem uma seção dedicada à promoção de cadeias de valor sustentáveis para a transição energética. É preciso muita atenção para esse anexo, quando ele efetivamente for tornado público, né? Nesse anexo, se diz que as autoridades da União Europeia vão utilizar os dados das autoridades do Mercosul na hora que avaliarem a compatibilidade das importações provenientes do Mercosul com os requisitos estabelecidos pelas legislações do Bloco Europeu. É o famoso assunto Carrefour, né? Vários dos produtos do agro brasileiro que são vendidos na Europa são questionados na Europa com base em critérios definidos pela legislação europeia. E, segundo o Ministério da Indústria do Brasil diz, o tal anexo estabelece que os dados produzidos pelas autoridades do Mercosul devem ser levados em conta e não devem, abre aspas, constituir restrição disfarçada ao comércio e devem ser baseadas em informações técnicas e científicas. Então, quando for publicado, né, publicado e publicizado, é preciso muita atenção para o que se diz nesse anexo sobre comércio e desenvolvimento sustentável. Também é importante olhar com atenção o capítulo sobre compras governamentais, né, em que, por decisão do governo Lula, os negociadores em 2023 e 2024 devem ter insistido em preservar o uso do poder de compra do Estado como ferramenta da nova política industrial brasileira. O Ministério diz que o acordo faz uma completa exclusão das compras realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Se for isso mesmo, não tem por que duvidar, muito bom. Mas resta saber como ficaram as demais questões. O Ministério diz que foi preservada a possibilidade de encomendas tecnológicas, foi preservada a política de fomento à inovação, foi mantido o espaço para políticas de incentivo a micro e pequenas empresas e agricultura familiar. E diz ainda que foram preservadas as margens de preferência para produtos e serviços nacionais. Com todo respeito, é preciso que, uma vez publicado e publicizado, se olhe com detalhe isso. Porque, como nós muito bem sabemos, o diabo mora nos detalhes. Um terceiro tópico para o qual é preciso muita atenção é aquilo que foi decidido em relação ao setor automotivo. Há um detalhado leque de medidas, períodos, restrições, tarifas, que o acordo traz e que precisa ser verificado no grão, o impacto que isso terá sobre a indústria. Também foi incluído no acordo o que eles chamam de flexibilidade para políticas públicas sobre minerais críticos. Veja, os tais minerais críticos, que são muito importantes nas chamadas novas tecnologias, são outro item abordado
nesse acordo que precisa ser olhado com muito cuidado. Também é preciso olhar com cuidado o que eles chamam de mecanismo de reequilíbrio do acordo para evitar que medidas unilaterais comprometam concessões comerciais negociadas. Isso tem relação direta com o famoso tema das carnes, né? É preciso ver exatamente o que o acordo define a respeito. Também é importante observar o que o acordo diz acerca da participação da sociedade civil, sindicatos e organizações empresariais no trabalho de revisão do acordo. Como eu já comentei e repito, essa fase mais recente foi muito restrita e, portanto, a profissão de fé que o Ministério faz, informando que daqui para frente tudo será diferente, merece muita atenção. Enfim, há uma série de temas que precisam ser observados com atenção quando se verificar, quando se publicizar o acordo. Vale lembrar que boa parte dos itens que envolvem o comércio brasileiro com a Europa são produzidos pelo agronegócio. Vou dar aqui os dados, né? Nós exportamos, no ano de 2023, o Brasil exportou 46 bilhões de dólares para a União Europeia. Os dados que eu vou dar são do Brasil, mas de certa maneira eles valem como um exemplo do Mercosul como um todo. 11% daquele valor de 46 bilhões em 2023 foram alimentos para animais. 9% foram minérios metálicos e sucata. 7% café, chá, cacau e especiarias. 6% sementes e frutos oleaginosos. 4% ferro e aço. 4% vegetais e frutas. 3% celulose e resíduos de papel. 2,5% carne e preparações de carne. E 2,2% tabaco e suas manufaturas. Ou seja, praticamente, enfim, um percentual muito alto do que nós exportamos, tá certo? É primário exportação, né? Já vejam só a lista dos principais produtos importados pelo Brasil da União Europeia no valor de 45 bilhões, que é um valor um pouco menor do que das nossas exportações, mas é um valor equivalente. A gente exportou 46 bilhões, importamos 45. Do quê? Produtos farmacêuticos e medicinais, 14%. Máquinas em geral e equipamentos industriais, 10%. Veículos rodoviários, 8%. Petróleo e produtos petrolíferos, 6,8%. Máquinas e equipamentos de geração de energia, 6%. Produtos químicos orgânicos, 5,5%. Máquinas e aparelhos especializados para determinadas indústrias, 5,3%. Máquinas e aparelhos elétricos, 4,7%. Materiais e produtos químicos, 3,6%. Ferro e aço, 3,4%. Ou seja, a gente exporta primários e importa produtos industrializados. Se o acordo perpetua essa situação, na prática, a desindustrialização vai ser fortalecida. Lá na Europa, quem é que é contra esse acordo? Os produtores agrícolas, porque eles vão sofrer uma concorrência aumentada. E aqui no Brasil, a gente não vê os defensores da indústria questionando. Imagina-se que seja porque o acordo finalmente firmado não vai ter efeitos negativos. Mas, repito, só dá para saber isso lendo o acordo. Falando muito abertamente, a experiência tem demonstrado que a burocracia, tá certo? Que cuida desses temas no nosso governo, privilegia os interesses do agronegócio, em detrimento dos projetos de industrialização e reindustrialização do país. Portanto, não há que se confiar na palavra, é preciso verificar os textos, né? Muito bem. Quais são os próximos passos, né? Como já foi dito, as negociações estão concluídas. As partes pacificaram o entendimento sobre todos os temas em todos os textos. Nós não sabemos exatamente o que foi pacificado, mas foi pacificado, né? A conclusão das negociações, entretanto, ela não implica em efeitos jurídicos imediatos. Os efeitos jurídicos imediatos, ou seja, o que foi estabelecido passa a valer
só quando houver a assinatura e a entrada em vigor do acordo. Para que possa haver a assinatura e a entrada em vigor do acordo, é preciso uma preparação dos textos que foram acertados na negociação. Essa preparação envolve a revisão legal. Tudo o que foi dito agora precisa ser submetido às consultorias jurídicas. Em segundo lugar, vem a tradução oficial. O acordo foi firmado em língua inglesa, né? Agora precisa ser traduzido para as 23 línguas oficiais da União Europeia e para as 2 línguas oficiais do Mercosul, entre as quais, evidentemente, o português. Depois da revisão jurídica e depois da tradução oficial, vem a assinatura, né? Depois da assinatura, vem a internalização, né? Ou seja, uma vez assinado por Mercosul e União Europeia, vai para os países que cada um tem sua tramitação. No caso do Brasil, o processo envolve tanto o executivo quanto o legislativo, vai ter que ter a aprovação do acordo no Congresso Nacional. Depois dessa internalização, ou seja, revisão jurídica, tradução, assinatura, submissão do que foi assinado aos processos jurídicos de cada país, né? Lembrando que o acordo é entre 2 entidades supranacionais, Mercosul e União Europeia. A internalização é a aceitação do que foi acordado em cada país. Aí vem a ratificação, depois de todo esse processo. E aí entra em vigor, no primeiro dia do mês seguinte, a notificação da conclusão de todos os trâmites internos. Evidentemente, nada impede, a legislação permite que os termos já passem a valer, digamos assim, bilateralmente, entre os países que forem firmando. Aí isso depende de detalhes da legislação. De toda maneira, fica aqui a questão que vai voltar a ser tratada nas próximas edições da Janela Internacional, que é estudar, na real, quais são os efeitos, o que está dito no acordo e quais são os seus efeitos, para que se possa verificar se os críticos continuam tendo razão ou se o que foi negociado supera os problemas apontados. Fica aí mais um dever de casa, entre aspas, para as próximas edições da Janela Internacional. Terminamos por aqui.